Olá, boa tarde. Vocês sempre estão acostumados a ouvir somente a minha voz por aqui e hoje eu senti de Deus de aparecer, de mostrar, né, para vocês de quem que é a voz que vocês ouvem todos os dias e contar um pouco do meu testemunho, de tudo que Deus fez na minha vida, fez e vem fazendo, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Daiane Stadler Manioto, tenho 29 anos, sou casada há 4 anos, glória a Deus, tenho um esposo maravilhoso e sirvo a Deus, né? Deus colocou um projeto no meu coração para mulheres e esse canal é um dos meus ministérios. E hoje eu resolvi vir falar para vocês, né, um pouco do meu testemunho. Eu não nasci num lar cristão, eu nasci num lar religioso, né? O nome de Deus e o amor de Deus sempre esteve presente na minha família, na minha casa. E só depois de muitos anos que eu vim conhecer quem Jesus era e tudo que ele tinha feito por mim. Eu sempre frequentei muita igreja, eu vim de outra denominação e a minha família toda era muito religiosa, mas eu sempre frequentei muita igreja e com o passar do tempo eu fui desapegando das coisas de Deus, né? Fui me deixando me esfriar, né? Essa é a palavra. E eu fui me converter realmente com 20 e faz 7 anos, 22 anos de idade, né? 22 anos que eu fui conhecer Jesus de verdade, né? Que eu fui entregar minha vida para ele, mas até então eu precisei passar por uma fase muito difícil na minha vida. E eu honro muito a Deus que ele, quando ele quer fazer, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias e muitas das vezes ele permite que a gente chegue no fundo do poço, que a gente passe por situações difíceis para que o nome dele seja reconhecido na nossa vida, para que a gente saiba que ele é Deus na nossa vida. E esse foi o meu caso, né? Eu sempre fui muito tímida e sou até hoje, né? Por mais que não pareça, mas eu sou muito tímida, muito reservada e na minha adolescência eu sempre fui uma menina de gostar de sair, sempre tive muitos amigos, só que a vida foi me ensinando que a gente só descobre os verdadeiros amigos nos momentos difíceis, né? Nos momentos que a gente precisa. E quando era pra mim sair para festas ou para algum compromisso, eu nunca estava desacompanhada, eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor. E quando eu encontrei Jesus, que eu estava no fundo do poço, foi uma pessoa somente que segurou a minha mão, né? E essa pessoa, ela não desistiu de mim, ela sempre me chamava para mim ir para a igreja, né? E eu, por ser de outra denominação, eu ficava com vergonha, eu achava que as pessoas iam me julgar. E até que um dia eu resolvi aceitar o convite dela, porque a minha vida, tudo que eu vivia, parecia que nada me preenchia. Eu sentia um vazio dentro de mim. Eu sempre senti um chamado muito grande dentro de mim, só que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida ou o que Deus queria de mim. E parece que tudo não fazia sentido, eu já não tinha mais vontade de nada, eu não tinha vontade de viver. E eu me via num momento de depressão profunda, onde a minha vontade era somente de chorar. E foi num desses dias, num dias assim que eu tava no extremo, que essa pessoa ela me convidou e, e eu acabei aceitando e fui. E foi no e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha vida é ter aceitado esse convite.
E eu tenho certeza que ela foi só um canal, né? Porque o convite não vinha dela e era assim Jesus me convidando. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu já tive um encontro com Jesus. Era como se Jesus estivesse me recebendo na porta. E isso faz 7 anos atrás, 7 para 8 anos atrás. E eu me lembro como se fosse ontem. Porque a presença de Deus era tão grande que o momento que eu cheguei na porta, eu sabia que ele era para mim estar ali. E todas as dúvidas que eu tinha, todos os medos que eu tinha de crescer e não ter ninguém, ali foi cessado, porque eu sabia que ali na porta tinha alguém que me amava e estava esperando por mim. E parece que a partir do momento que eu coloquei o pé na igreja, tudo foi esclarecido. E naquele dia eu aceitei Jesus. Naquele dia eu sabia que Jesus tinha algo muito maior para mim. E eu comecei a frequentar os cultos. E eu tinha muita sede de Deus. Toda vez na minha vida que eu ia ler a Bíblia, antes de eu me converter, eu vou ser sincera pra vocês, eu tinha muita dor de cabeça. Eu não conseguia entender. Eu lia e eu não entendia. E foi aí que, após menos de um ano que eu me converti, eu conheci o meu esposo. Glória a Deus, ele é cristão. E ele foi assim um abençoador, ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Ele é o meu alicerce, ele é a pessoa que me ensina tudo que eu sou hoje. Boa parte eu aprendi com ele, boa parte da mulher que eu sou hoje é graças a ele, porque ele é um esposo maravilhoso. Ele é o meu esteio quando nos dias ruins, nos dias bons, ele é a minha outra metade. E eu conheci o meu esposo, ele morava a quase 600 quilômetros daqui na época, e a gente começou a conversar e a orar à distância, e a gente ficou 3 meses orando até que firmasse namoro. Ele veio, me pediu em namoro e a gente namorou, e já estamos há 4 anos casados, né? Faz 6 anos que nós nos conhecemos, estamos juntos, mas 4 anos casados. E o meu esposo, ele foi o canal usado por Deus para que eu conseguisse entender a Bíblia. E eu comecei tamanha era a minha sede que eu tinha de aprender, que todos os dias, né, como a gente morávamos longe, né, a gente sempre conversava por vídeo, e foi aí que ele começou a me discipular. Ele começou a orar por mim e a gente lia a palavra e ele me explicava, e ali eu comecei a ser alimentada, e eu comecei a orar a Deus e pro Espírito Santo, falava: Espírito Santo, eu não quero só ler, eu quero entender. Faça com que eu entenda, né, o que o Senhor está me dizendo, e não só entenda também, mas que aquilo se firme no meu coração e que um dia eu possa levar para outras pessoas. E eu comecei hoje, assim, toda vez que eu leio a palavra, é como se eu tivesse um encontro com Jesus, como eu tive no dia da minha conversão. Cada dia Deus me revela algo através do Espírito Santo, e até hoje esses momentos meu e do meu esposo, a gente ora junto, onde a gente conversa. A gente gosta muito de pegar o nosso chimarrão e sentar e falar de Deus, abrir a palavra. É muito precioso esses momentos, e é um conselho que eu dou para vocês. Tenho esses momentos com Deus, porque Deus, ele quer falar. Deus sempre tem algo para te falar. E eu comecei a
vou voltar lá pra história. Aí eu comecei a ler a Bíblia e eu tinha muita sede, muita sede. E foi no meu momento, assim, mais... Como que eu vou falar pra vocês? Mas assim, no meu momento de maior intimidade com Deus, que eu passei pelo momento mais difícil da minha vida, que foi quando eu perdi meu pai. E eu não estava... eu tinha ido viajar um dia antes e o meu pai me deixou na rodoviária. Eu me despedi do meu pai sem saber que eu nunca mais o veria. E eu tinha ido para Curitiba, né? Porque até então o meu esposo morava lá e era aniversário dele, né? E eu viajei um dia antes para ir para lá comemorar. Só que eu fui com aquela dor no meu coração, porque eu sabia que alguma coisa... Deus estava me preparando para algo maior. E eu passei mal a viagem inteira, gente. Daqui da minha cidade até Curitiba são 10 horas de viagem. E eu passei mal a viagem inteira. Eu já tinha ido tantas outras vezes e nunca tinha me acontecido. E eu cheguei lá e no outro dia, né, que era o dia do aniversário do meu esposo, eu recebi a pior notícia da minha vida. Que o meu pai havia partido. E ali o meu chão se abriu. Ali eu precisei que a minha fé fosse... Ali eu senti que a minha fé estava sendo testada. E sobre quando nós estávamos velando meu pai, eu lembro que eu falava assim para Deus: Senhor, eu não consigo... Eu aceito o que o Senhor fez, mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender o porquê que isso está acontecendo comigo. E eu não falei para vocês, mas eu venho numa família de... Nós somos em 6 irmãos. Eu sou a mais velha, né, de 6 irmãos. Então eu via todos os meus outros irmãos ali, minha mãe e os meus irmãos todos pequenos na época, né? O meu irmão mais novo, ele tinha 7 anos na época. E eu olhava assim pra ele e eu falava: Senhor, por quê? Por que que isso tá acontecendo? E ali eu via que a minha fé estava sendo firmada e eu falava: Senhor, eu tava fazendo tudo certo. O que que eu fiz de errado? Aonde que eu errei, Senhor? Eu questionava muito a Deus, muito eu questionava muito a Deus. Perdão, gente, mas eu questionava muito a Deus. Por que que eu tô passando por isso? Por que que a minha família tá passando por isso? Porque a gente era muito dependente do meu pai. Meu pai era tudo na nossa casa. E a partir do momento que ele se foi, a gente se viu sem chão, a gente se viu sem solução, porque até então eu morava com a minha mãe e com o meu pai. E os meus irmãos também. Tinha só uma irmã minha que ela tava noiva, ela já tava com a casa dela pronta, né? E ela já ia sair de casa. E a minha outra irmã, ela havia saído de casa para estudar. Mas a gente era muito dependente do meu pai. E ali eu tive que confiar em Deus. E eu lembro que eu abracei a minha mãe e falei: mãe, o que vai ser da gente? E eu lembro de chegar pra minha mãe e abraçar ela assim, desesperada, e falar: mãe, a gente vai passar fome, o que vai ser da gente? E a minha mãe pegou e ela me disse uma coisa naquele momento que eu nunca esqueci. E eu tenho certeza que era o Espírito Santo falando através da vida dela. Que ela falou: nega, Deus sabe o que faz. Ele sabia o quanto que a gente era dependente do seu pai. E se ele tirou o seu pai de nós, se ele recolheu, é porque ele tem um propósito. Ele não ia deixar a gente sem o seu pai nos abandonar. E aquilo me acalmou.
E eu vou falar pra vocês, vai fazer 5 anos que meu pai faleceu, agora esse ano. E não teve um só dia que Deus não proveu, não teve um só dia que Deus não cuidou de nós. Quando meu pai faleceu, tava todo mundo desempregado lá na casa. Somente meu pai trabalhava, né, que ele era o provedor, e essa minha irmã que ia casar. Os meus irmãos eram tudo menor, eu tinha somente o meu irmão, o mais velho dos meninos, que tinha recém feito 18 anos. E os outros ninguém trabalhava. E esse era o meu medo, da gente passar dificuldade, porque a gente era muito acostumado a ter o meu pai, né, a gente não se preocupava com nada, né, e Deus nunca nos abandonou. Deus proveu tudo de uma forma assim tremenda. Deus foi usando pessoas e Deus vem cuidando até hoje. Uma semana depois que meu pai faleceu, meu irmão tinha feito 18 anos, né? Como eu falei, meu irmão começou a trabalhar. Ele conseguiu um emprego e ele começou a trabalhar. Foi o primeiro emprego dele. E logo após eu consegui também. E o testemunho, assim, desse trabalho que Deus providenciou pra mim, assim, é muito tremendo, porque eu lembro, assim, que quando meu pai faleceu, eu pensava, eu tenho que ajudar minha família, eu preciso ajudar, eu sou a mais velha, e todos os dias eu saía em busca de um trabalho e tava difícil, não achava nada, porque a minha cidade é uma cidade muito pequena. E um dia eles estavam precisando de uma pessoa, né, para atender numa agência daqui da cidade. E eu fui lá e fiz a entrevista e eles ficaram de me ligar. E passou os dias e nada deles me ligar, nada. E eu já estava desanimada, né, porque eu precisava muito começar a trabalhar o quanto antes. E uma certa manhã, era um dia muito quente, e eu recebi uma ligação, e era o rapaz da agência do trabalhador pedindo se eu ainda tinha interesse em trabalhar, porque um certo lugar aqui estava precisando de gente, só que era só meio período, e se eu me interessava. E eu, né, falei, como eu precisava de qualquer coisa, eu topava qualquer coisa, né, para ajudar a minha família, eu falei que sim, e ele falou, vai lá que eu falei de você e vai lá. E eu fui. E, gente, 10 horas da manhã o sol tava uns 40 graus. Quente, e eu indo, sabe, pedindo forças pro Senhor, falando, Senhor, me ajuda, e eu era muito tímida, e eu, assim, só quem me conhece sabe o quanto que pra mim essas situações é difícil, sabe, e eu pensando como que vai ser eu chegar lá e falar que eu preciso de um emprego, e eu lembro, assim, que eu tava com meu pé machucado, e o meu calcanhar, ele tava assim no vivo, e eu tava com um calçado que ficava pegando, e nossa, além do calor era muita dor, e eu pedia forças para Deus, Senhor, só me faz eu conseguir chegar lá, e quando eu cheguei no local que eu falei, o fulano me mandou aqui, né, pra vaga, ela olhou assim pra mim e falou, eu acabei de contratar. E aquilo, assim, eu agradeci, eu lembro que eu virei as costas e já virei as costas com o meu olho cheio de água e vinha andando tudo de novo e falava, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Aí começou os outros questionamentos, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu da minha família? Eu lembro que eu pensava, o Senhor sabia que eu ia receber um não, por que permitiu que eu chegasse até lá? Sabendo que eu tava com dor, com calor. E eu cheguei assim, em casa, desesperada, chorando. E eu lembro que o meu esposo, na época, acho que nós namorávamos ainda, e ele tinha vindo me visitar
né? Porque como eu tava passando pelo processo de luto, ele veio me visitar e ele tava lá em casa nesse dia. E eu lembro que eu abracei ele e chorei muito. E ele falou pra mim, não desanima, que Deus sabe o que faz. E aquilo me acalmou. E ele, quando foi à tarde, ele foi visitar os avós dele em outra cidade e eu fiquei. E eu lembro que eu tava terminando de limpar a casa e eu recebi uma ligação. E era daquele emprego que eu tinha feito a entrevista. E ali eu entendi. Falei, ai, Senhor, agora eu tô entendendo. Que Deus só tava testando a minha fé. Deus só queria saber até onde que eu iria por amor a Ele. E eu consegui aquele emprego. E era pra ser, sabe? Por isso que eu digo que Deus, ele não faz nada incompleto. Deus faz tudo perfeito. E eu comecei a trabalhar e eu fiquei quase 3 anos nessa empresa. E graças a esse trabalho eu pude ajudar a minha família, né? A minha família toda foi se encaminhando. Meu irmão, ele saiu daquele trabalho dele que ele estava e conseguiu um outro que ele está até hoje. E tudo foi se encaminhando. A minha mãe começou a trabalhar também. E eu lembro que quando eu casei, nós já tínhamos a nossa casa e já estava tudo preparado. E o meu coração ainda estava apertado de ter que deixar minha família, porque eu não sabia como que ia ser depois que eu saísse, né? Até a minha irmã já estava casada, minha outra irmã também já não estava mais em casa, era só eu e os meus outros irmãos. E o meu medo era de sair e faltar alguma coisa lá, e Deus cuidou de tudo. Eu saí de casa, casei e nunca deixei de ajudar eles. E Deus nunca deixou de cuidar deles. E cuida até hoje. Hoje, glória a Deus, os meus irmãos são todos casados, né? Só os dois, o menor que não, que ele tem 12 anos, e tem o rapaz que fez 18 esse mês passado, e começou a trabalhar também. Por isso que eu falo que Deus é maravilhoso, tudo que Ele faz tem o seu tempo. E eu casei, e quando eu estava no meu processo de luto, né, do meu pai, eu não vou dizer que foi fácil. Eu passei por um processo de mágoa com Deus. Por mais que eu falasse assim, as pessoas me perguntavam, eu falava que eu não estava magoada com Deus, mas Deus sabia que eu estava e eu também sabia que eu estava. Por mais que eu não quisesse, eu estava. Porque eu não conseguia aceitar que Deus tinha levado meu pai. E eu fui me afastando de Deus. Não que eu fui pro mundo, não, sabe? Desde o momento, glória a Deus, que eu me converti. Eu não pertenço mais ao mundo. Eu abandonei toda aquela minha vida de festa que eu tinha. Mas assim, eu parei de ir na igreja, eu não tinha mais vontade de orar, eu não tinha mais vontade de pegar a Bíblia. E eu lembro que o meu esposo, no começo, eu falei pra ele, né, que eu ia dar um tempo da igreja. Ele respeitou, ele falou que ia esperar por esse meu tempo, que ia me respeitar. Só que com o tempo ele começou a sentir falta também, e ele me convidava para ir na igreja e eu falava, eu não vou, vai sozinho. E eu comecei a ver, e aquilo foi criando um buraco dentro de mim, e eu comecei a sofrer com isso, porque eu tava vendo que além de eu estar me afastando, eu tava afastando ele também. E isso não era o correto. E eu fui construindo um muro entre eu e Deus, e para quebrar esse muro foi difícil. Foi difícil porque quando você está afastada da presença do Senhor, você dá brechas para o inimigo começar a colocar coisa na tua cabeça. E eu lembro que eu pensava, mas eu não vou voltar porque os pastores não vão me aceitar mais. As pessoas vão dizer que
Eram muitas mentiras que passavam na minha cabeça, e tudo isso me fazia não querer voltar para a igreja. Só que um dia, assim, Deus usou uma pessoa lá no meu trabalho, uma missionária, para falar comigo, e ela falou... Eu nem conhecia ela, e Deus colocou ela no meu caminho, e ela pegou e me falou: você construiu um muro entre você e Deus, e você precisa quebrar esse muro, porque Deus, ele tá te esperando. E aquilo, assim, foi como se Deus tivesse tirado as traves dos meus olhos, e eu lembro que eu me humilhei diante da presença do Senhor e falei: Senhor, me aceita de volta, porque eu não aguento mais. E esse processo acho que durou uns 2 anos, gente, que eu fiquei totalmente gelada, porque eu fiquei, acho que 1 ano sem ir na igreja, e quando eu voltei pra igreja, eu ia na igreja, era como se eu tivesse, somente o meu corpo tivesse lá, porque o meu coração estava totalmente congelado, totalmente apedrejado. Eu não conseguia me entregar na presença do Senhor, e eu ia lá e eu me desmanchava, eu não queria conversar com ninguém, eu não deixava ninguém se aproximar de mim, porque eu estava totalmente machucada, totalmente magoada com Deus. Mas essa mágoa que eu estava com Deus, eu precisava resolver com Ele, eu precisava entregar para Ele, para que Ele curasse, para que Ele me curasse, e eu não conseguia entregar. E um dia eu tive um encontro com Deus e eu entreguei, e Deus, ele foi trabalhando em mim, assim, em áreas da minha vida que só Ele mesmo. No meu trabalho mesmo, como eu falei, eu sempre fui muito tímida, e esse meu trabalho exigia que eu atendesse, né? Eu trabalhava com atendimento, e isso foi me moldando, a minha timidez. Eu já tinha minha habilitação, eu era habilitada, só que eu tinha muito medo, muito trauma de dirigir, né? Devido a um acidente que eu tive, eu peguei trauma, e eu achava que eu não ia conseguir tirar minha habilitação, e com a graça de Deus eu consegui, né? E glória a Deus, assim, que eu ainda tinha meu pai pôde presenciar, né? Só que eu não conseguia pegar carro, eu não conseguia dirigir. E eu fiquei, mesmo depois de casada, eu fiquei muito tempo sem conseguir dirigir, porque eu tinha muito medo. E eu lembro que um dia eu orava pra Deus e falava: Senhor, não é justo que eu tenha minha habilitação guardada, que eu tenha o meu carro na garagem, e eu dependo do meu esposo. Não é justo que eu tenha esse medo, o inimigo não pode me ganhar, me vencendo esse medo. E Deus, ele foi tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso, que no momento certo, gente, um dia tava chovendo muito, e eu precisava colocar o carro na garagem, e não tinha outra pessoa, era eu. E eu lembro assim que eu falei: Senhor, seja o que o Senhor quiser. E eu entrei no carro e consegui colocar o carro na garagem, e aquilo foi uma vitória pra mim. E eu comecei a ir na minha mãe, eu ia com meu esposo, e ele falava: hoje você vai dirigir. E eu ia dirigindo, né, só que com ele do meu lado. Eu jamais imaginava que eu conseguia dirigir sozinha. E um dia eu coloquei a minha cachorrinha e falei: ai, Senhor, vai comigo. E eu fui, eu lembro que eu ia cantando louvor, assim, até lá na minha mãe, pra esquecer que eu tava dirigindo. E assim eu fui, gente, hoje eu dirijo. Glória a Deus, sabe? Então, se eu conseguir, vocês conseguem também. Deus é poderoso pra fazer tudo o que você imaginar na sua vida. Deus, ele é capaz de te dar e de fazer em você. Se ele me transformou, ele transforma você também. E hoje, né, como eu falei, vai para 8 anos de conversão que eu encontrei Jesus. E hoje eu congrego, né, na igreja metodista, eu e meu esposo. E nós temos o nosso ministério. E Deus tem feito muito mais na nossa vida. Não vou dizer que tudo é um mar de rosa, porque não é. Nós passamos por nossas situações, né? Hoje eu
Nós temos a nossa própria empresa, a nossa loja, e a nossa família é uma família muito abençoada. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na minha família. Hoje os meus irmãos todos casados, todos construindo o seu futuro. Eu vejo a minha família caminhando, servindo ao Senhor. Deus tem tocado pessoas que eu e meu esposo orávamos, e Deus tem feito coisas tremendas em nossas vidas, coisa que a gente jamais imaginava. Tenho certeza que Deus vai fazer